Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado e feito para você, estudante, tanto do ensino fundamental como ensino médio, ensino superior, pesquisador, curioso da matéria, enfim, todos vocês que têm interesse nos ensinos de humanas, principalmente história, filosofia, sociologia, geografia, esse é o lugar certo para você. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado com o objetivo de democratizar o ensino público, de expandir o conhecimento, de aprofundar, o senso crítico e o discernimento social aplicado. Dito isso, já conto com o seu like, já conto com o seu comentário. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, por favor, torne-se inscrito. Juntos nessa corrente, mostrar ao YouTube a importância dos conteúdos que eu trago para cá. E assim o professor se sentir motivado e continuar cada vez mais produzindo conteúdos. Juntos precisamos fazer esse canal crescer e não deixar ele morrer nunca e jamais, porque conhecimento é poder. Tá? Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo de história, já nos adentramos em Idade Média, já deixamos para trás a Antiguidade, né? Já avançamos um pouquinho mais na nossa periodização histórica e nós estamos nos preparando para entrar no sistema feudal, né? Que foi o sistema econômico que vigorou durante a Idade Média. E com a formação dos reinos germânicos, com a queda do Império Romano, toda essa estrutura de prestação de serviço, né, e de favores prestados, isso vai resultar no sistema econômico e social que recebeu o nome na Idade Média de sistema feudal. Ainda não entramos no sistema feudal propriamente dito, mas estamos nos preparando, né, passo a passo para entendermos de forma mais clara o que foi aquilo e qual era a sua dinâmica. No vídeo anterior nós falamos sobre os povos germânicos, né? E a sua conquista do que foi no passado o Império Romano do Ocidente. E hoje nós vamos falar sobre os francos, né? O Reino Franco, que também foi um reino germânico, mas esse Reino Franco ele vai dar início a um processo de cristianização. É o momento em que a igreja ela vai ter. Desculpa, o telefone tocou aqui, mas prosseguindo, é o momento em que a igreja ela vai ter acesso às tomadas de decisões políticas, né? Estado e igreja vão se dar as mãos. Estado e igreja vão se autoajudar nesse processo de construção política e social. O Estado ele vai utilizar a igreja como é que eu posso dizer, como legitimadora de um reino, de um Estado, de um governante. E ao mesmo tempo o Estado vai ter da igreja, né, o apoio financeiro principalmente e de contingente, já que a igreja ela vai ter com seus adébitos a possibilidade de fortalecer um determinado reino na aquisição de terras, na produção de cultura, né? Cultura, eu digo, os produtos alimentícios produzidos pela terra. Então, é quase impossível, sem o aval da igreja e sem o apoio da nobreza, ou dos reinos, ou dos reis, os líderes de cada sociedade germânica, seja ela os anglo-saxões, os anglos ou os saxões, os lombardos, os francos, enfim. Então essa união de Estado e igreja vai ser muito importante já nesse momento, onde ainda não se fala de Estado, mas se fala de líder. Líder social, líder militar,
aquele guerreiro notável que ia à frente das batalhas, que levava a bandeira de uma família, né? Seja ela anglo, seja ela saxônica, seja ela franco, lombarda, e enfim, então esse líder ele vai precisar, por assim dizer, do apoio da igreja. E nessa troca de favores e prestação de serviços é que vai se fundamentar o sistema feudal pelo uso da terra propriamente dita. Isso é só para dar uma introdução do que vai ser o sistema feudal, tá? E hoje nós vamos tratar de forma mais ampla o processo de cristianização. De que forma a igreja ela vai se tornar participante nesse sistema, né? Os francos foram um dos povos germânicos que mais se destacaram na Idade Média. No início do século V, eles ocuparam a Gália, região da atual França, e continuaram se expandindo para outros territórios, seja por meio de guerras ou fazendo alianças políticas com outros povos. A expansão do reino franco ganhou impulso com Clovis, da dinastia merovingia, essa dinastia fundada supostamente por Merovel, que foi um chefe guerreiro franco e avô de Clovis. Clovis estabeleceu a capital do seu domínio em Lutécia, que era uma antiga cidade romana que daria origem mais tarde a Paris. Em fins do século V, ele converteu-se ao cristianismo, aproximando as relações entre os francos e a igreja cristã romana. Mas por que, né, ele teria se convertido? Por que Clovis teria aceitado a religião cristã, né, essa religião católica apostólica romana, como sua religião? Disse um historiador, um escrito desse historiador, que a propósito ele era um bispo, e o seu nome era Gregório de Tours, e ele conta que o rei franco, Clovis no caso, no momento de desespero, teria prometido se converter ao cristianismo caso vencesse uma batalha contra os alamanos. Essa batalha, de fato, ela aconteceu. Além disso, ele teria sido convencido por sua esposa Clotilde, que já era cristã. Independente de qual tenha sido o verdadeiro motivo, a conversão de Clovis teve um peso simbólico na época em questão e serviu de exemplo para os outros reinos francos, né? Os outros reinos germânicos. Então, Clovis, do reino franco, da dinastia merovingia, ele vai ser um pioneiro nessa questão de se associar, de associação à igreja cristã. Com o apoio da igreja, os francos continuaram expandindo seus territórios pelos domínios germânicos, né, e conquistando novos adeptos para a fé cristã. Então era um momento de conquista territorial e de conquista de conversão. Então, ao mesmo tempo que ele dominava uma região, ele convencia as pessoas a se converterem ao cristianismo. Os vínculos entre igreja e reino estreitaram-se ainda mais quando o papado solicitou a ajuda do governador Pepino. Pepino ele era chamado de Breve, para lutar contra os lombardos na Península Itálica. Lembre-se que os lombardos eles ocuparam a Península Itálica e na Península Itálica estava a sede da Igreja Católica do Ocidente. Pepino derrotou os inimigos e entregou as terras da Itália Central ao Papa Estevão II, dando início ao patrimônio de São Pedro ou Estado Pontífice. Em troca, o Papa reconheceu Pepino como rei dos francos e legitimou a dinastia carolíngia. Observe aí a troca de favores, né? A Igreja Católica era uma associação e uma instituição com dinheiro que vai financiar as guerras, né? Só que não bastava apenas financiar, precisava de ter contingente militar, e isso Pepino tinha. E nessa troca, Pepino entrega a Península Itálica ao Papa, e essa região se torna um estado pontífice, e assim, em troca também, a igreja considera, a igreja reconhece Pepino como o rei dos francos. Imagine o poder, imagine o simbolismo político que isso representa.
É como se nenhum outro estado germânico pudesse questionar a autoridade de Pepino como rei, porque a Igreja Católica, a Igreja Cristã, ela já havia reconhecido isso. E se tratando de uma instituição religiosa, nenhum mortal temente a Deus seria capaz de questionar esse reconhecimento. Carlos Magno, filho de Pepino e seu sucessor, né, deu continuidade à expansão dos territórios francos e ao fortalecimento da aliança com a Igreja de Roma. Ele submeteu os lombardos, os saxões e os bárbaros, abrindo caminho para a cristianização desses reinos, né, desses reinos germânicos. E no Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, em Roma. Com esse gesto, o Papa reafirmava a autoridade da Igreja sobre os homens e os reis e declarava que o poder vinha de Deus. Mas um momento em que a Igreja ela se coloca acima do Estado, onde ela nomeia e coroa um rei, legitimando a sua força e a sua representação política. E com isso, ela dizia ao mesmo tempo que o rei ele tinha legitimidade política, mas que ele estava submisso às decisões da religião, às decisões do Papa, que era o líder principal da Igreja Católica. A coroação de Carlos Magno também tinha um significado político, a unidade da Igreja e do Império em torno do imperador do Ocidente, descredenciando, portanto, o Império de Constantinopla. Lembre-se que a Igreja cristã está dividida. Você tem a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, que era a Igreja Ortodoxa. Então, com esse ato, a Igreja do Ocidente ela diz que ela é a única igreja digna de que as pessoas prestem culto, porque ela é a única que nomeia, indica e legitima um representante político. Então, com isso, ela tirava, pelo menos no Ocidente, a autoridade e a representatividade da Igreja Ortodoxa. Com a perspectiva de governar todo mundo cristão, ele tinha esse intuito, ele tinha essa esperança, ou ele esperava por isso, ou em algum momento foi prometido a ele ser o governador de todo mundo cristão. Carlos Magno promoveu um movimento que ficou conhecido como o Renascimento Carolíngio. O principal objetivo era preparar intelectualmente o clero cristão para orientar com sabedoria os fiéis da doutrina da Igreja. Com a orientação de estudiosos cristãos, a Bíblia foi revista e copiada pelos monges em latim, criando um texto único no Ocidente. É aqui que mora o meu ponto de dúvida, não é nem de crítica, mas de dúvida, sobre a veracidade das escrituras, né? Porque é um livro religioso, é um livro influente, mas a partir desse momento em que as escrituras elas são revisadas, é aqui que mora um perigo. Porque tem todo um contexto político, tem todo um contexto de controle social, né? Existe toda uma arquitetura política por trás disso. Então, quando as escrituras elas são revisadas, ela passa a ter uma intenção. Ela passa a ter uma intenção e essa intenção vai favorecer alguém. Agora, quem essas escrituras, quem esses textos religiosos vão favorecer e quem eles vão dominar? Esse é a partir daí que, para mim, as escrituras elas passam a perder certo ponto de credibilidade. Porque a igreja, ela deixa de ser unicamente uma associação religiosa, mas também política. Então, até que ponto essas escrituras elas foram adulteradas, não se sabe. Já que os escritos originais que estão no Vaticano, né, os arquivos do Vaticano, são intransponíveis e inacessíveis. É importante que se diga isso.
A Igreja Católica só deixa os historiadores e os pesquisadores saberem aquilo que ela quer que a humanidade saiba. Tem muito dos arquivos da Igreja que ainda não chegou ao conhecimento da humanidade, tá? Os escritos gregos, romanos e cristãos serviram de base para desenvolver o ensino, que era praticado na escola palatina, nos mosteiros e em instituições ligadas ao clero. A figura de Carlos Magno como defensor da cristandade foi apropriada pela poesia de tradição oral, centrada na luta heróica dos cristãos contra os mouros. Esse tipo de narrativa deu origem à primeira obra literária em língua francesa conhecida até hoje, que é a Canção de Rolando, escrita provavelmente no século XI. A canção narra os feitos lendários de Rolando, sobrinho de Carlos Magno e comandante dos guerreiros francos, na luta contra os mouros no norte da Espanha. Os mouros são aqueles descendentes do islamismo. Nós ainda vamos ter aula sobre o islamismo, onde nós vamos ter mais detalhes de quem seriam os mouros, tá? Rolando, na narrativa, Rolando ele é traído por um cavaleiro francês e morto por guerreiros do Islã. O rei continuou a batalha, derrotou os mouros e reconquistou o território para os cristãos. Então você vê que tem toda uma abordagem literária de conhecimento, de convencimento pela emoção, né? É muito bonito, é muito litúrgico, é de um lirismo fantástico, um rei notável e legitimado pela igreja, onde ele vai à guerra, ele perde a primeira batalha, mas ele vai em vingança e retoma aquele poder, né? Isso mostra a força do exército franco e que a Igreja de Deus estava do lado dele. Além de promover ações religiosas e culturais, Carlos Magno tratou de organizar a administração do império, que abrangia praticamente toda a Europa Ocidental. Para evitar as agitações e traições que marcaram a dinastia merovingia, ele estimulou o costume germânico das relações de fidelidade e honra entre senhores e servidores, estabelecendo as relações de vassalagem. A partir daí começa-se, né, a principal característica do feudalismo, que é esse ato de vassalagem, onde um declara fidelidade ao outro por motivos infinitos, né? Seja por proteção, seja por trabalho, seja por doação de terra, por prestação de serviço militar, enfim. Sempre você vai ver um grupo prestando serviço a um grupo mais poderoso. E a partir desse acordo, um se torna servo e o outro se torna vassalo. A prática da vassalagem constituía numa relação de obrigações e direitos recíprocos entre o rei, que doava terras, aqui já exemplificando, né, essa prática, ou outros benefícios, né, e seus servidores que os recebiam, comprometendo-se em troca a prestar auxílio administrativo e militar. Com o tempo criou-se uma ampla rede de dependência pessoal que enfraqueceu o poder do monarca. Então o rei, com esses acordos de vassalagem, esses acordos de prestação de serviço, o rei aos poucos ele vai perder a autonomia. Isso porque os vassalos reais estabeleceram relações de vassalagem com seus dependentes, tornando-se ao mesmo tempo vassalos do rei e senhores de seus vassalos. O poder do rei acabou pulverizado nas mãos de muitos senhores. Mas espera aí, vai surgir uma dúvida. O rei ele é legitimado pelo Papa, que é o líder supremo de uma instituição religiosa. Isso é verdade. Ponto. Mas dentro de uma lógica social e econômica, isso não é de todo o efeito, porque vão se fazendo uns acordos e a base ela sempre vai se tornar dependente do degrau acima. E assim sucessivamente. Ou seja, há um momento na história em que o rei ele é vassalo da igreja. O rei ele passa a prestar serviço para a igreja, certo? E aquelas pessoas que prestavam serviço ao rei vão se tornar vassalos do rei, ok? Ok. E depois desses servos do rei, outros e outros vão surgindo.
Então sempre vai aparecer uma pessoa da nobreza, uma pessoa com poder aquisitivo de terra e arrendamento, e vai se formando aquela rede até chegar a um ponto que as pessoas não vão mais temer a autoridade do rei ou se sentirem obrigadas a prestar serviço à monarquia. Esse foi um dos perigos do sistema de vassalagem, que isso vai ser consertado na formação dos estados modernos, mas isso é um pouco mais para frente. Vamos seguir o fluxo da história, né? E vamos falar agora um pouco sobre os vikings. Os vikings, também conhecidos como normandos, viviam na região onde hoje se situam a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Eles praticavam a agricultura, a caça, o artesanato, a pesca e o comércio, e eram hábeis navegadores. Suas embarcações leves e rápidas os ajudaram a explorar uma vasta área do Oceano Atlântico a partir do século IX, provavelmente pressionados pelo aumento populacional. Os vikings expandiram seus domínios e se estabeleceram na Islândia, na Groenlândia e por volta do ano 1000 desembarcaram na costa da América do Norte. Observe, isso vai ser muito importante quando nós formos estudar as grandes navegações, quando Espanha, Portugal e Inglaterra chegarem às Américas, né? Então daqui você já tem que ter isso anotado. Os vikings chegaram antes. Mas foi na região da Normândia, situada no norte da França e na Inglaterra, que os vikings estabeleceram domínios mais duradouros. Então parte da França, que era de origem franco, ela também vai ter uma origem viking, tá? E principalmente a Inglaterra. Eles também foram responsáveis pela descoberta de rotas marítimas e pela fundação de cidades nas atuais Grã-Bretanha, França e Rússia. Então a França não é unicamente domínio dos francos, mas os vikings também vão ter representatividade. Com a morte de Carlos Magno e a disputa de poder entre seus sucessores, a figura do rei ficou ainda mais enfraquecida. Já estava enfraquecida com o sistema de vassalagem. E agora com a morte de Carlos Magno fica mais enfraquecido ainda e a disputa, né, pela sucessão do reino. A unidade política e territorial do império rompeu-se e vários pequenos reinos surgiram. Em cada um deles, a autoridade do rei tendeu a ser suplantada pelo poder dos senhores locais, lembrando do sistema de vassalagem. Cada território tinha um senhor local que ele tinha os seus servos em questão. E com a fragilidade do monarca, esse senhor ele ficou praticamente sem ter ninguém para poder prestar serviço. Então o sistema ele vai caindo, como ele vai caindo por degrau, ele vai caindo por camada a partir da fragilização do monarca. Em suas terras eles tinham força para cunhar moeda, aplicar a justiça, fixar tributos e formar exércitos locais. Então esses senhores eles chegam ao ponto de ter o seu próprio exército, de ter a sua própria moeda, de ter a sua própria legislação. Para agravar ainda mais a situação, durante o século IX, várias áreas da Europa Ocidental foram saqueadas pelos vikings e cada região do império organizou sua própria defesa, o que mostrou ainda mais a fragilidade do poder real. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenha sido útil, rico e produtivo para todos. Ele ficou um pouquinho longo, eu acabei me empolgando e me estendendo um pouco, mas é tudo em prol da história, tá? É tudo em prol do conhecimento. A todos muito obrigado e até uma próxima.